Pessoal, esse aqui é o pastor Rafael Elian brasileiro. Ele é da Igreja Batista da Pompeia, lá de Belo Horizonte. Pompeia é um bairro, tá certo? Ele é casado com a Thalita, pai do Benjamin, tem 31 anos. O que mais? O pastor dele é o pastor Roberto. Tô bom de memória, o pastor Roberto. Ele esteve com a gente no Carisma lá, onde ele dava aula. Ele deu aula lá um tempo, só que ele chegou a dar um módulo só para mim. Infelizmente, é um bom professor. E foi um tempo muito de Deus na minha vida. E às vezes ele ia para alguns eventos e o pessoal recrutava o pessoal do seminário para fazer diaconia nos eventos, monitoria. E eu tive a oportunidade de ir em alguns lugares fazer monitoria, diaconia e acompanhar. Muitos testemunhos que às vezes eu conto, ou algumas coisas assim inusitadas, aconteceram nesses congressos, nessas campanhas, nesses lugares. Amém? Então eu tenho certeza que será algo de Deus para a nossa vida. Amém? Amém, graça e paz, amém, gente? Quando alguém me perguntar agora quem eu sou, eu vou ligar para o Éden. Responde aí, Éden. Estou muito feliz, muito honrado por estar aqui nessa noite. Quem estava no acampo aí, levanta a mão. Amo vocês. Agradecer ao pastor Marcos, ao pastor Antenor. Eu não sei se eu sou doido ou se vocês que são, de me emprestar o púlpito de vocês. Mas eu quero agradecer nessa noite por tudo aquilo que nós vivemos ali naquele acampamento. Tem alguém da multidão aí? Tem algum seguidor aí? Tem discípulo? Glória a Deus. Tem alguém querendo firmar raízes aí? A raiz da e a raiz da igreja local. E hoje de manhã o Espírito Santo pegou a gente lá e detonou com a gente. E foi algo que eu particularmente ainda não havia experimentado. Eu creio que nessa noite eu quero trazer uma mensagem da qual Deus tem colocado no meu coração. E é uma mensagem para falar para a família. E se doer, como é que você faz? Se apertar, como é que você faz? Isso. E nós vamos falar sobre família nessa noite, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua presença se torne real no nosso meio. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado porque há muitos anos atrás o Senhor usou um homem segundo o teu coração para que esse trabalho fosse iniciado. E hoje, tantos anos depois, 81 anos depois, estamos nós aqui. Estamos nós aqui porque alguém um dia ouviu sua voz, seguiu os teus passos. Que nós possamos ouvir a tua voz e que nós possamos também seguir os teus passos. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém. Gente, só vou avisando para quem ainda não me conheceu, não estava no acampamento. Eu não prego muito normal. Você vai descobrir daqui a pouco. E como um bom mineiro, você pode ouvir uma coisa do tipo um trem, um uai, uma coisa. Pode sair alguma dessas palavras. O que é um trem? O trem é tudo aquilo que eu não sei o nome. Isso aqui é um trem. Aí eu lembro o nome, é um púlpito. Entendeu? Então é bem de Minas. E eu tenho certeza que se nós abrirmos o nosso coração, Deus vai falar conosco. Amém? O título da mensagem dessa noite é muito engraçado, mas eu quero que você guarde. O título dessa mensagem é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a... De novo, qual que é o título da mensagem? É igual a 1. De novo? Não, mas peraí, para. Vai, agora solta a voz. Qual que é o título? É igual a 1. E eu quero te mostrar nessa noite que talvez a sua família, que você pensa, meu Deus, por que eu não nasci na outra família? Senhor, por que a minha família é desse jeito?
Mas você vai entender que nessa noite o propósito de Deus é que, independentemente das diferenças que nós temos familiares, Deus quer que nós sejamos apenas um. Hoje de manhã o Espírito Santo começou a fazer uma coisa muito diferente lá no nosso meio. E ele começou a falar, só um minutinho, cadê meu amigo? Toca isso. Uai, parou do nada, deu cãibra? Ajuda aí, menino. Você vai ficar em pé junto comigo o tempo todo. E eu quero te mostrar algo. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. Quando você achar, você vai dizer: achei. Enquanto você não acha, diga: me espera. Pode falar. Todo mundo achou? Achei. Quem não achou, fala: me espera. Se você não sabe onde está Gênesis, é que você não aceitou Jesus ainda. Vou te falar, Gênesis é um livro muito difícil de achar. Gênesis 2, verso 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos de novo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, família só pode ser uma ideia de Deus. Porque família é uma coisa, ao meu ponto de vista, você não precisa concordar comigo, mas família é uma coisa muito estranha. É ou não é? Pelo menos a minha é estranha. Você pega duas pessoas totalmente diferentes. Você pega duas pessoas que pensam diferente. O dia que vocês conhecerem a minha esposa Thalita, vocês vão saber o que é a diferença. Eu estou ligado no 220 desde a hora que eu acordei. A Thalita não ligou ainda. Sabe, ela é toda calma, ela é toda quietinha. A Thalita, ela é toda, sabe, lady. Eu sou tipo um Shrek, eu sou meio ogro assim para falar. Eu sou meio diferente. E aí nós casamos, e aí eu descobri que família realmente é uma coisa de Deus. Porque eu sou calorento, eu gosto de dormir com o ar-condicionado ligado no mais gelado. Ela gosta de dormir com 14 cobertas, 12 edredom, 22 travesseiros. E ainda fala: tá meio frio. E detalhe, eu nem tinha ligado o ar ainda e ela já estava com frio. Eu gosto de bife. E ela gosta de todos os bifes. De porco, de boi, de avestruz, de urubu, do que tiver ela come. Se eu dormir 4 horas por noite, eu estou feliz, tranquilo, vamos embora, vamos fazer o que tiver que fazer. Se a Thalita dormir 4 meses, está faltando sono para ela ainda. Eu vou te mostrar que a família são coisas reais. Tá certo? Você vai começar, toda vez que você ri, eu sei que você está vendo você em alguma coisa. Você está entendendo? Eu sou assim, a família é uma coisa de Deus. E eu comecei a pesquisar, já tem algum tempo que eu venho estudando sobre família. Porque eu comecei a querer entender por que Deus quis formar família. Gente, ele estava no céu, tudo organizado. Pensa comigo aqui. Tudo no céu estava organizado. Tinha querubim, serafim, anjo, arcanjo. Todo mundo cantando em alto e bom som. Os melhores instrumentistas. Todo mundo fazendo aquilo que é o melhor do céu, adorando a Deus. E Deus, ele chama Jesus numa reunião, chama o Espírito Santo: vem cá, eu estou com uma ideia. Vamos fazer um camarada parecido com a gente? Ah, bom, achei a ideia bacana. Versão Rafael Elian, tá? A Bíblia narrada, não é o Cid Moreira não, sou eu. Aí Jesus falou: beleza, pai, tá certo, vamos fazer um camarada aí. Aí o Espírito Santo falou: tá bom. Aí eles foram lá, pegaram barro, fizeram um bonequinho, soprou, tranquilo. Ó, cuida da terra aí, tá bom? Dá nome, faça as coisas. De repente, Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Ô gente, deixa eu falar para os solteiros aqui, viu, pastor? Querida, querido, você não precisa ficar procurando muito não, porque Deus sabe da necessidade do homem ter uma família. No tempo certo, na hora certa, a pessoa certa vai estar diante de você. Amém, solteiros? Pastor, mas Deus parece estar demorando. Não, filha, que Ele está primeiro te tratando para você não ser a pessoa errada para a pessoa certa, entendeu? Olha Deus falando aí.
E Deus que viu que o homem precisava de alguém, e Ele foi lá, mandou o homem dormir. Me pergunta assim, por quê? Não, me pergunta, por que Deus fez o homem dormir? Vai. Porque quando a gente está dormindo, a gente não atrapalha a Deus. Os melhores momentos para a sua família vão ser aqueles momentos que você deixa Deus ser Deus na sua casa. Aquelas orações que você entrega a sua família no altar do Senhor e deixa Deus cuidar da sua família. Porque eu acho que se Adão tivesse lá acordado, ele ia falar, não, loura, não, ruiva. Não, pode pôr assim um pouquinho de cabelo preto também. Isso, não. E ia sair um monstro, não ia sair a perfeição que saiu Eva. Porque quando a gente está querendo um projeto que é uma família, o nosso maior erro é sair procurando qualquer coisa, sendo que Deus cuida daquilo que Ele quer que a gente tenha. Só que nessa noite eu quero falar para mim e para você sobre umas famílias na Bíblia que passaram por problemas que toda família passa, só que a gente não mostra, a gente tenta não dizer para as pessoas. A família é o meio pelo qual eu creio que vai acontecer o novo avivamento. O avivamento que eu creio que está para vir na nossa geração são famílias sendo convertidas, famílias sendo ganhas por Jesus, para Jesus, por pessoas dentro das igrejas que entendem que o primeiro campo missionário delas não é o bairro, não é a cidade, não é o estado, não é o país e nem as nações. O primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa. E é difícil ser missionário em casa, porque te conhece, é ou não é, gente? Já viu aquela frase? Santo de casa não faz milagre. Jesus passou por isso. A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque o povo não cria nele, não acreditava. Porque eu imagino Jesus passando nas ruas de Nazaré e o povo falando assim, ah lá o filho do Zé da Maria. Cheio de gente seguindo esse cara, o Twitter dele tá bombando aí, mas é o filho do Zé, é o filho da Maria, gente. E a Bíblia fala que Jesus não pôde operar muitos milagres porque as pessoas não acreditavam nele, naquela cidade de Nazaré. Só que Jesus também dá uma palavra libertadora. Ele diz que nos últimos dias o coração dos filhos se converteria aos pais, os pais se converteriam aos filhos. Aleluia, aleluia. E nós vamos falar sobre umas famílias muito diferentes. Vai comigo para a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gente, está 2 capítulos depois daquele que se abriu. Gênesis capítulo 4, verso 2. A família de Adão e Eva. A primeira família que eu quero falar nessa noite é essa, família de Adão. Gênesis capítulo 4, você achou, meu filho? Tem gente procurando, eu estou esperando. Gênesis 4, verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro família que eu quero falar, a primeira característica da família, que toda família precisa aprender. E nessa noite, se você está no culto, é para você ouvir. Você não tem que pensar assim, nossa, se minha mãe estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. Não, é para você ouvir, é para a sua aplicação. A família de Adão é um exemplo de superação. O primeiro homicídio aconteceu dentro da primeira família. E atualmente as famílias, elas não conseguem superar. Elas não conseguem superar a dor. E eu fiquei me imaginando nessa cena. O irmão chamou outro irmão e falou: vamos para o campo. Vamos lá.
e chega ali, ele mata o seu irmão traiçoeiramente. Querido, aquela família estava diante do primeiro homicídio acontecendo naquela família, na primeira família do mundo, acontecendo o primeiro homicídio do mundo, e acontecendo o primeiro problema que nós podemos falar grave dentro de uma família. Eu oro para que em nome de Jesus nas nossas famílias não aconteçam assassinatos. Mas eu digo para você nessa noite, qual que é a área da sua família que você precisa superar? Porque senão você vai carregar a dor para o resto da sua vida. E você vai carregar essa dor, e essa dor vai te atrapalhar de conhecer segredos do coração de Deus para a sua vida. É dentro da família que nós somos decepcionados. É na família, querido, que você empresta cheque e o cara não paga lá, e bate e volta. Não é? É. É na família que te pedem uma tigela emprestada, essa tigela nunca mais voltou. Viu Deus se manifestando aí? É na tigela que você... É na tigela, ó. É na família. Na tigela. É na família que as pessoas te ofendem com palavras que magoam mais do que um tapa ou um tiro no peito. E talvez você carregue essas palavras para o resto da sua vida. Adão e Eva tiveram que ver um filho chegar em casa com as mãos de sangue e perguntando: o que é isso, meu filho? E ele tem que dizer: mãe, eu matei meu irmão. Mãe, eu matei meu irmão. Adão e Eva agora estavam num dilema. Nós vamos conviver com a dor e nós vamos ficar venerando essa dor e dizendo que tudo que ia acontecer de ruim na nossa família foi por causa disso, ou nós vamos superar essa dor. Existem problemas familiares que, deixa eu te dizer uma coisa, querido, não adianta você orar, você vai ter que se rebaixar, pedir perdão e pedir para o Espírito Santo trazer o bálsamo sobre a sua família. Tem alguém comigo ainda? Você, quem estava no acampamento, escutou muita coisa da minha história. Eu tenho uma história que eu não contei lá e vou contar aqui. As minhas irmãs são gêmeas e numa festa junina de colégio, a minha mãe pediu um vestido emprestado para uma tia minha. E na festa, minhas irmãs crianças, 6 anos de idade, brincando, um vestido se rasgou. Era um vestido, mas só foi suficiente para 12 anos a minha tia ficar sem conversar com a minha mãe. Talvez você está pensando em misericórdia, o que é isso? Tem coisa na sua família que aconteceu muito bobinha, e que tem anos que você não fala com alguém, tem anos que você não pede perdão, tem anos que você não se reconcilia. E é muito fácil a gente pregar aqui e falar: ó, se você tem alguma coisa contra o irmão, não traz a oferta não, pede perdão, depois você traz. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: existem áreas da sua vida que Deus vai ativar a partir dessa noite. Se você escolher superar a dor que algum familiar te causou, algum prejuízo, talvez algum familiar te chamou para um negócio e o negócio deu errado e você perdeu o que você tinha. Mas nessa noite Deus está te falando uma coisa: e aí, você vai continuar com essa dor ou você vai querer superar essa dor? O mais forte não é o que fica mais tempo sem pedir perdão. O mais forte é aquele que vai primeiro pedir perdão. Eu tenho um tio meu tio William, ele está gravando, eu estou construindo prova contra mim mesmo. Meu tio William me acusou de roubo. Eu morei com a minha avó durante muito tempo da minha vida. Em falar nisso, daqui a pouco nós vamos orar pelos vovô e pela vovó. Vovô, vovó, sem vocês a gente não estaria aqui. Obrigado por existir, viu? Vocês são as pérolas da nossa vida. Obrigado que vocês fazem parte da nossa história. Nos perdoe, porque muitas vezes nós não respeitamos as mãos trêmulas, o cochilo enquanto vê uma televisão. Mas vocês cochilam porque outrora estavam acordados, batalhando para que nós chegássemos aqui. Deus colocou vocês na nossa vida e vocês são muito importantes. E meu tio, morando com a minha avó, ele espalhou para a família inteira que eu tinha roubado a minha avó. Desculpem os que não são os netos prediletos, mas eu era o neto predileto da minha avó. Toda avó tem um neto predileto. Não adianta a vovó se negar: não, amo todos igual. Mentira. Tem um
que chega na sua casa e que balança seu coração. Eu era esse, entendeu? Gente, vó, vamos falar de vó aqui, gente, coisa gostosa é vó, não é? Eu acho que vó é tipo um Deus feminino, entendeu? E vô é Deus, sabe? Cara, é muito bom, vó. Minha avó levava ovo quente, molinho para eu comer de noite, sim, para dormir, porque segundo ela aquilo dava força. Oh, bom demais. Minha avó me ensinou a fazer biscoito frito, cara. Minha avó fazia um angu molinho, gente. Oh, Jesus, no céu tem que ter que negócios. Foi com a minha avó que eu aprendi a acompanhar a Telecena Informa 2-15-19. Foi com a minha avó que eu aprendi a amar o Silvio Santos. Era a minha avó que eu sabia que eu podia pedir o dinheirinho do lanche. Mas o meu tio conseguiu colocar uma sementinha entre eu e a minha avó, dizendo que eu tinha pegado um dinheiro dela, que ele tinha deixado não sei aonde, e só tinha eu em casa. E aquela dor me causava muito mal, porque era uma coisa simples, mas aquilo me separava de poder abraçar meu tio, de poder ter ele perto. E um dia eu tive que superar aquela dor de ser acusado injustamente. Eu fui até minha avó e eu falei: vó, eu não fiz isso, vó. Eu não sei aonde o tio colocou esse dinheiro, mas eu não peguei. E como toda avó, ela disse: tá bom, meu filho, tá tudo bem. Eu saí da casa da minha avó, fui na casa do meu tio. Eu falei: tio William, me perdoa por ter pegado o dinheiro. Eu não devia ter pegado o dinheiro, mas você achou que eu peguei o dinheiro, você me perdoa? Eu tinha que superar aquilo. Eu não peguei aquele dinheiro, gente, mas eu tive que me colocar no lugar de culpado para que uma família permanecesse unida. Porque aquele meu tio, no momento de grande problema na minha casa, foi aquele meu tio que tinha sido um Boaz para minha família. Ele tinha resgatado a minha mãe de coisas que ninguém poderia fazer. E estava ali o diabo causando uma dor que ninguém poderia fazer outra coisa. Sabe o que eu estou te falando nessa noite? É de problemas reais. Eu não queria estar na pele de Adão e de Eva, mas nem por nada. Um filho chegar para o pai e para a mãe e ter que assumir. Porque, deixa eu te falar, naquela época não tinha CSI, não tinha polícia civil, não tinha polícia militar. O cara teve que assumir a culpa, porque ele realmente tinha feito aquilo. Mas eu gosto do papel de Adão e Eva. Eles tiveram que superar aquela perda. Talvez a sua família perdeu a casa, talvez o seu marido, querida, eu quero falar para as esposas. Talvez seu marido fez você sofrer muito tempo na vida e você até hoje culpa disso, não pela boca, mas no coração. Talvez você culpe o seu marido por coisas ruins, por ele não ter te dado uma vida melhor, por ele ter tirado você da casa dos seus pais e te colocado em situações tão complicadas. Talvez a sua esposa tenha feito você fazer coisas que você não gostaria de fazer, gastar o que vocês não podiam. Mas nessa noite Deus está falando através desse menino de 31 anos. Está na hora de superar. Porque não existe família perfeita, existe família que quer dar certo. Eu vou repetir isso, não existe família perfeita, existe a família que quer dar certo. A segunda família que eu quero falar nessa noite é uma família que eu particularmente sou muito apaixonado. É a família de Noé, Gênesis capítulo 6. É só mais 2 capítulos para frente, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a família de Noé. Gênesis 6:17 diz assim: porque estou para derramar água sobre o dilúvio, águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, Noé, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E agora a pregação fica um pouco engraçada, gente. Para mim, a família de Noé é um exemplo de união. Porque se eu estou em casa com a Thalita e meu pai chega e fala: eu tenho que construir uma arca, eu preciso de vocês, eu expulsava que era demônio. Até aquele momento não tinha chovido na terra.
Ninguém sabia o que era chuva, que dirá a chuva para inundar a terra. E eu imagino, gente, tem umas mulheres hoje em dia dentro da igreja, né, pastor Marcos? Aqui não tem, graças a Deus, em Bitiga é só mulher sábia. Tem umas mulheres que se o marido chegasse e falasse assim, Deus mandou fazer alguma coisa, ela ia falar assim, tá louco, sai daqui, nós vamos separar amanhã. Porque Noé chega com uma instrução absurda. Deus falou comigo que vai descer água, eu tenho que construir um barco, um negócio gigante. E, gente, aí que está a loucura da pregação. E Deus mandou colocar os animais lá dentro. Meu irmão, se fosse o papai, tadinho, gente, pirou a cabecinha. Mas eu entendo que essa família para mim é um exemplo de união, sabe por quê? Se eles não tivessem se unido, eles também tinham morrido. A união na família é uma questão de sobrevivência. Querido, você pode ter amigos, você pode ter colegas, você pode ter o que você for, mas se a sua família for unida, pode ir embora os amigos, pode quebrar a empresa, pode o governo decretar falência, a sua família vai ser o seu castelo forte e vai ser ali que você vai encontrar forças para continuar prosseguindo na vida. É na família que nós temos que encontrar a união. E aquela família teve que se unir para fazer coisas absurdas. Estudiosos dizem que era produzido na arca de Noé por dia 1 tonelada de excrementos, cocô. Meu irmão, e o pior de tudo, os caras, pastor, tiveram que morar na arca com a sogra, as meninas morar com a sogra. E eu vou falar porque eu sou homem e eu sei, gente. A sogra da mulher, oh Deus, toda mãe de homem tem um negócio, é o meu filho. Imagina a mulher de Noé com aquelas meninas. Você vai entrar nessa arca, tá? Mas é do meu jeito. Viu? Tem mãe já se identificando, pensando, foi assim que eu falei com a mulher do meu filho. E você vai fazer tudo que tem que fazer. E aquela família teve que se unir. Porque se eles não se unissem, a arca iria afundar. Eles iriam morrer. Eles tiveram que se unir porque choveu durante muito tempo. Não tinha para onde ir, querido. O máximo que eles podiam era, brigou com a mulher, brigou com o pai, brigou com a mãe, ia dormir com o leão, dormir com o elefante, dormir com a girafa, dormir com a jararaca, que não era a sogra. Tinha várias opções, mas eles tinham que se unir. No dia seguinte eles iam estar no mesmo espaço físico. Talvez você nunca pensou nisso, mas eu quero te falar nessa noite. Se a sua família não se unir como ela precisa se unir, o diabo vai ganhar essa guerra. Os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Meus pais, eles se separaram, mas não permitiu que a família se separasse. Os meus pais conversaram com a gente e minha mãe conversou com a gente. A minha mãe sentou comigo, com as minhas irmãs, explicou a situação. Eles se separaram e minha mãe disse, agora nós vamos estar aqui juntos, nós 4, e nós vamos fazer o que nós temos que fazer. E eu me lembro ali com 6 anos de idade, eu fui eu morava no Barro Preto. Quem conhece Belo Horizonte sabe que é uma área onde vende muita roupa. Eu morava ali e eu fui para uma tia minha, falei, tia Marisa, me ensina a fazer. Aqui é chup-chup também ou tem outro nome? É aquele negócio, é chup-chup, sacolé, o que é? Geladinho, eu tenho que aprender, porque no Nordeste é din-din. No Rio é sacolé, BH é chup-chup, e aqui é geladinho. Vamos lá, geladinho. Tia, me ensina a fazer geladinho. Ela falou, por quê? Tia, meu pai saiu de casa, como você sabe, e eu quero ter o dinheiro todo dia para comprar o pão à noite. E ela me levou no mercado, comprou uma caixinha de isopor, e ela me ensinou a fazer chup-chup de limão, chup-chup de uva e chup-chup de coco. E todos os dias depois da aula, eu saía pelo Barro Preto, de loja em loja, e eu oferecia, quer chup-chup? No frio, gente, quer chup-chup? Tá uma delícia. E às vezes falava, não, eu posso gripar, não, esse chup-chup aqui é saudável, não gripa ninguém. E ali todos os dias, unido com a minha família, eu passava na padaria Tutipani, na rua Rio Grande do Sul, número 613, e eu comprava um saquinho de leite. Naquela época só os dinossauros vão lembrar do saquinho de leite.
Lembra do saquinho de leite, gente? Lembra? Transformação foi quando fizeram aquela caixinha que abria aqui a beiradinha. Aí você puxava, fazia um biquinho e colocava. Mas era cara aquela caixinha. Então o saquinho era mais barato. Estão lembrando aí? Vocês estão velhos mesmo. E eu passava ali, eu comprava um saquinho de leite. E eu comprava pães de sal. E eu comprava 2 pães de doce redondo que minha mãe gostava. A nossa família estava unida. Todo mundo pensando que a nossa família ia acabar. Todo mundo pensando que os filhos iam se revoltar. Mas quando você se une com a sua família, querido, o mundo pode estar em guerra. Dentro da sua casa você encontra paz. Nossa família superou muitas coisas juntos. Eu, minha mãe, minhas irmãs. Logo depois Deus nos deu um padrasto. E que estava ali junto com a gente. Nós fomos vencendo as dificuldades, as barreiras da vida. Foi dentro de casa com o meu padrasto que eu aprendi os princípios da palavra de Deus. Eu me converti numa igreja batista tradicional. Eu fazia parte dos embaixadores do rei. Quem lembra? Levanta a mão. Tinha as mensageiras do rei. Levanta a mão aí. Ei, Jesus, pode voltar que tem gente aqui esperando. Foi ali que eu aprendi. Quem foi embaixador vai lembrar. Meu propósito está firme. Sou embaixador do rei. O Senhor em quem confio. Dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ser precioso ao meu Jesus. Trabalhando na ceia. Foi ali, meu padrasto me ensinando a decorar. Porque para eu subir de posto. Posto, pastor, olha isso, subir de posto. Para eu sair de recruta para virar arauto. Eu tinha que saber a história do livro de Jonas e saber cantar o hino dos embaixadores do rei. A minha família, meu padrasto me ensinava princípios. A minha mãe orava por nós. Foi na nossa pequena célula dentro da minha casa. Querida, às vezes a gente ama ir para a célula, lá na casa do irmão. E se esquece que nós temos que ter uma célula dentro de casa. Você pode ser uma bênção lá fora, querido. Começa a ser bênção dentro da sua casa. Começa a orar dentro da sua casa. Começa a ler Bíblia dentro da sua casa. Começa a levantar louvores dentro da sua casa. Pastor, mas na minha casa ninguém é crente. Começa a converter o povo dentro da sua casa. Pai, mãe, vem cá, vamos na sala. Nós vamos orar para dormir. O que é isso? Me está ficando doido? Estou ficando doido para vocês ir para o céu. E começa ali. Foi naquela célula dentro da minha casa, a gente se unindo no momento de crise, no momento que a gente estava passando aperto financeiro. Durante a noite, meu padrasto sabia tocar só as notas básicas no violão, mas a gente começava ali a cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E aquelas músicas iam hidratando a minha família. A gente teve que se unir, porque senão a gente ia morrer. A família de Noé, se não se une, morria. Diante da proposta da arca, eles tinham 2 opções. Ou a gente se une e vê o que vai dar, ou a gente não se une e morre. E nós temos que ter no nosso coração, restaurar as famílias. Eu vou falar isso aqui com muito temor do Senhor. Eu sou muito novo, mas Deus tem me colocado todos os dias para orar pelas famílias do Brasil. Eu sei o que é ter um lar despedaçado por separação. E Deus tem me levado a orar pelas famílias no Brasil. Famílias dentro da igreja. Hoje em dia tudo vira divórcio. Hoje em dia tudo vira motivo para o marido dormir no sofá e a mulher dormir lá na cama. Hoje em dia vira tudo motivo para o menino bater a porta do quarto, não respeitar pai e mãe. Ei, você que está aqui me ouvindo, hoje eu vou lavar a sua cara. Você que é filho. Meu irmão, a única promessa que tem, a única ordem que tem promessa para a gente é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. O contrário do versículo é real: desonra pai e mãe e morra cedo. Pastor, muito desculpa pelo que eu vou falar. A sua mãe pode ser uma promíscua, o seu pai pode ser um beberrão. Deus não manda você honrar o pai crente e a mãe crente, manda você honrar pai e mãe, ponto. Deus não manda você honrar a mãe que é certinha, a mãe que te trata bem, a mãe que é carinhosa. Deus não manda você honrar o pai que te dá tudo que você quer. Deus manda você honrar seu pai e sua mãe. E se você é filho, pastor, está falando isso para os jovens, não, estou falando para você que é filho, já está casado, barbado, já está na senha que vai para o céu.
E seus pais estão vivos e você não honra seus pais. Eu tenho orado porque, querido, eu tenho orado por isso. Eu quero que essa geração aprenda a honrar os idosos. E eu não estou fazendo discurso aqui não. Eu tenho orado para que Deus converta o coração dos filhos para cuidar dos pais na velhice. Porque quando nós éramos crianças, quem cuidou de nós? Os pais. Ei, você acha que foi fácil para nossa mãe ficar 9 meses com um trem igual você na barriga? Para depois crescer e você ir lá e querer falar verdades para sua mãe e para o seu pai? Eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, me dá condições. Eu tenho orado ao Senhor para isso. Eu quero na minha velhice cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto, da minha madrasta, do meu sogro e da minha sogra. Eu quero pagar a conta de luz da casa deles, eu quero pagar os remédios se eles precisarem, eu quero pagar as viagens para eles descansarem. Porque quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, se não fosse por eles, eu não tinha chegado até aqui. E tem que ter isso no nosso coração. Porque as pessoas vão ficando mais velhas e nós achamos que elas já estão passadas. Se as nossas famílias não se unirem, elas se acabam. Elas vão deixar simplesmente um nome ou um sobrenome para alguém carregar. Foi na família que eu aprendi o valor de doar. Com pouco que nós tínhamos, a minha mãe nos ensinou tanta coisa. Eu me lembro de um casalzinho de irmãos moradores de rua, que lá nós chamávamos de pivete. E num dia de chuva torrencial em Belo Horizonte, a minha mãe liga lá em casa. Ela fala: Rafael, separa uma roupa, pede para suas irmãs também separar uma roupa. Eu estou levando 2 amiguinhos meus aí para casa. E minha mãe me chega com 2 meninos, 2 moradores de rua, sujos, fedendo, todos molhados, na mesma faixa etária minha, das minhas irmãs. E minha mãe abre a casa para aqueles moradores de rua, vai lá no banheiro, pega 2 toalhas limpas, coloca um sabonete novo, coloca shampoo, fala para eles: olha, tomem banho, eu vou preparar a janta. Minha mãe falou: cadê a roupa? Dá lá para eles. E naquele dia a chuva estava torrencial, a chuva não parava. E eles começaram ali, tomaram banho, sentaram à mesa com a gente, à mesa. Eles comeram. E minha mãe falou para eles assim: olha, vocês querem dormir aqui em casa? E eles falaram assim: não tia, não tia. A gente dorme num lugar ali todo dia. A gente dorme ali numa loja, debaixo de uma marquise. Ela falou: não, tá, vai fazer muito frio hoje. Pode dormir aqui, vocês vão dormir lá no quarto com os meus filhos. Eu vou fazer uma caminha acolchoada para vocês no chão, porque eu não tenho colchonete. Vocês vão dormir lá com eles. Minha mãe desceu, foi na farmácia, comprou 2 escovas de dente, deu para eles e falou: pode escovar os dentes. E eu vendo aquela cena sem entender muita coisa. Minha mãe chegou para a gente no quarto e falou assim: não precisam esconder nada. Eles não vão levar nada daqui de casa. Eles dormiram com a gente no quarto. A nossa família estava unida de tal forma naquele momento, que aquilo para a gente era uma escola. Sete meses depois, minha mãe chega em casa chorando. Gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Vocês lembram do Fabrício e da Clara? Lembramos. Eu fiquei sabendo que aquele deslizamento de terra que teve lá no bairro tal, no bairro Minas Caixa, eles estavam na casa da avó deles. Eles morreram. A Bíblia fala que por alguns momentos nós hospedamos anjos. Foi na família que eu aprendi o valor de amar o próximo, mesmo quando esse próximo não é tão próximo a mim.
Foi na união da minha família que nós aprendemos a semear roupas, a semear coisas na vida das pessoas. Se a família de Noé não tivesse se unido, cara, eles tinham morrido. O que está fazendo a sua família acabar é uma coisa só: desunião. E eu quero falar da terceira família, família de José e Maria. Eu não vou nem ler aqui, porque todo mundo já sabe de cor. Mateus, chega um anjo, aparece para Maria e fala assim: você está virgem, e você dará à luz um filho, e ele será chamado, ele vai ser tido como Emanuel, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Ô gente, tô noivo de uma menina. Ela chega para mim e fala: tô grávida. É na hora. É na hora, não tem nem conversa. Tchau. Eu entendo José, a raiva de José. O cara estava noivo da menina. Ia casar com ela. E a menina chega com essa conversa mole: tô grávida do Espírito Santo. Ô gente, o menos que isso aí já deu morte aí, por aí. E José vai, e o anjo vai lá e fala com José. A família de José é um exemplo de confiança restaurada. Eu não sei se houve quebra de confiança na sua casa, na sua história familiar. Mas se a gente quer ganhar as famílias para Jesus, nós precisamos restaurar a confiança familiar. Às vezes nós confiamos nas pessoas na rua, nós confiamos nos amigos, nós confiamos no líder de célula, nós confiamos nos pastores da igreja, mas nós não confiamos dentro da nossa casa. Durante muito tempo, eu tenho visto famílias que não confiam. Hoje eu posso dizer para vocês que dentro da minha casa eu tenho uma mãe que ela confia em mim e eu posso confiar nela, porque nós restauramos esse período da nossa vida. Existia um período da vida da minha mãe que eu não confiava. A minha mãe inventava um monte de histórias para mim. Minha mãe fazia um monte de coisa e aquilo foi perdendo a confiança, e eu também já tinha decepcionado muito ela, porque eu mentia muito na minha adolescência e minha mãe não acreditava naquilo que eu falava. E um dia nós restauramos a nossa confiança. Quem estava no acampamento ouviu a história que eu tive com meu pai. Eu tive que restaurar a confiança com meu pai. Eu tive que passar a acreditar nas minhas irmãs e saber que elas estavam juntas. A gente não estava concorrendo, a gente estava corroborando, na verdade. A família tem que ser um lugar que a gente confia. A família tem que ser um lugar que a gente descansa. A família tem que ser um lugar que a gente deposita o nosso coração. A minha mãe hoje, às vezes eu ligo para ela e falo: mãe, eu estou indo viajar, ora por mim. Ô meu filho, estou orando, vai ser uma bênção lá. Para onde você está indo, meu filho? Ah, estou indo lá para Ibitinga. Ô meu filho, Deus te use lá. Ô mãe, posso pedir um favor? Pode. Ô mãe, ora, porque eu quero que seja bênção naquele lugar. Eu nunca ministrei lá, mãe. Ô meu filho, o Senhor é contigo, vai. Há 5, 6 anos atrás, eu só dizia para ela: mãe, estou indo viajar, fique com Deus. Porque eu não confiava, eu achava que ela ia sair espalhando histórias a meu respeito, dizendo que eu estava indo viajar, que eu estava indo curtir a vida. Eram coisas que eu tinha e eu precisava restaurar. E eu quero dizer uma coisa para você: a confiança tem que ser restaurada na nossa casa. Os pais têm que começar a confiar nos filhos, os filhos confiar nos pais, os irmãos confiarem uns nos outros. Eu vou te dar um relatório para você entender que não existe família perfeita. Eu vou te dar um relatório simples. Eva desonrou o marido. Eva foi lá e desonrou o marido dela, gente. A Eva desonrou Adão. Porque eu vou falar com você um negócio, cara. Mulher louca essa Eva. Estava no jardim, uma cobra começa a falar com ela, ela dá ouvido. Se eu estou andando lá no mato, no sítio,
e uma coruja vem falar comigo, eu corro, eu nem repreendo o demônio não, eu já corro. Se um papagaio vem falar comigo, eu já corro, meu irmão. E Eva preferiu passar por cima do seu marido. Ei, querida, quantas vezes você passou por cima do seu marido, hein? Se você parar para ver ali, Adão foi relapso, morto nas próprias calças. Porque Adão tinha que ter chegado para Eva e falado: ó, tem uma instrução aqui, eu preciso te passar. Podemos comer de tudo, mas daquela árvore ali você não come. Não come. Aí ele foi mais relapso ainda, porque a mulher comeu, foi lá e levou para ele. É aqueles maridos que não exercem sacerdócio dentro de casa, é que a mulher que manda. Aí vai lá no pastor Marco: pastor, ora pela minha mulher, pastor, minha mulher é muito difícil. Querido, exercer sacerdócio dentro de casa vai mudar o rumo da sua história. Querida, você ser a mulher sábia que edifica a sua casa vai mudar o rumo da sua família. Ó, pra você ver outro problema aí, Noé vai, constrói a arca, depois que ele volta, ele passa dos limites, enche a cara. Faz o que não devia fazer. Cã desonra seu pai. Abro um outro parêntese para falar para filhos aqui. Se você fala mal do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus primos, quem você acha que vai falar bem deles? Quem você acha que vai falar bem deles? Quando eu aprendi isso, eu comecei a falar só bem da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, das minhas tias. E olha que a minha família é doida, gente. Minha família assim, é sem noção às vezes. Minha família, ela briga porque uma não foi almoçar na casa da outra, entendeu? Você não foi na minha casa, você foi na casa da Marília, Marilda. Minha mãe chama Marilda. Marilda, você foi na casa da Marília. Aí a Marisa fica com raiva porque a Marilda não chamou para ir na casa da Marília. E aí, sabe aquelas coisas? É só lá em casa que acontece. Aqui em Bitinga não tem isso, todo mundo é bem ordenado. Minha mãe mandou uma mensagem, está aqui, ó. Depois vocês podem ler. Mandou para mim aqui: poxa vida, hein, Rafa? Thalita não foi no aniversário da Lara, não levou o Benjamin. Coisa de família, está aqui. Minha esposa está sozinha com o Benjamin, uma criança de 1 ano e 7 meses. Puxou o pai, ligado no 220. A minha tia fez o aniversário da minha prima. E a Thalita com certeza não deve ter podido ir. Minha mãe está brigando comigo aqui, ó. A pregação é feita ao vivo, está aqui, ó. E mandou aquela carinha. Minha mãe fala por emotions. E mandou aquela carinha do... Aqui, minha mãe é aquelas que você vai lá no Facebook e coloca um texto bonito. Deus mudou minha vida no acampamento, não sei o que. Minha mãe vai lá no final: filho, me liga, urgente. É assim que acontece na sua família? Acontece as coisas doidas que você fala: o que é isso? Eu tenho um primo meu, o Samir, ele está com 1,82 m. A minha tia me ligou brigando porque eu não estou passando as minhas roupas para o meu primo. Gente, é família. Meu amigo oculto, no Natal a gente briga. Não é possível que você me deu isso aqui. Você não sabe o que eu estou precisando. É família. E a minha família é uma família de descendência síria-libanesa. A gente fala alto. Aí eu chego na família da Thalita, todo mundo fala assim: boa noite, paz do Senhor, você quer vir almoçar? Fala, joga para fora. A minha sogra fala, é melhor que Lexotan. A minha sogra fala, eu estou aqui comendo aqui, ela vai falando, é verdade. Meu sogro, ele é serralheiro e meu sogro não está ouvindo bem, gente. Meu sogro ouve aquela televisão no talo da goiaba. Maurício, nós estamos fazendo o Benjamin dormir. Não, bom que ele acostuma e dorme. Tá vendo que família é igual, gente?
Fala aí. Fala aí que não é. Família é uma coisa gostosa, a gente ri da nossa família. Tá vendo que as histórias parecem que elas vão se encaixando? Lá em Minas, eu sou cruzeirense, tem gente da minha família que é atleticano. Porque não estudaram talvez, mas eles são atleticanos. E eu e meu primo, a gente é muito amigo e a gente gosta de falar sobre o Cruzeiro, a gente fica brincando e tal. E tem um tio meu, que ele é atleticano, doente. E quando ele toma uns copinhos de cerveja a mais nas festas, ele começa, olha lá os dois traidores. Tio, eu só torço pro Cruzeiro, eu não te traí. Só que é na família que a gente encontra amparo. Você vê Maria teve medo de contar uma notícia boa para José. José desconfiou de toda uma história que estava sendo construída por causa de um fato. Quantas vezes você já desconfiou de alguém da sua casa porque te falaram alguma coisa acerca de alguém da sua casa e você foi lá e desconfiou? Essa noite, uma noite simples, eu não sei pregar muito bem. Mas eu vim nessa noite dizer uma coisa, não importa quantas pessoas são na sua casa, se a soma final for você entendeu qual é o propósito de Deus para a família. Vocês podem pensar diferente, vocês podem agir diferente, mas se vocês superarem, se vocês decidirem se unir, e se vocês decidirem restaurar a confiança, Ibitinga vai ficar pequena para aquilo que Deus vai fazer nas casas de vocês. Ibitinga vai se tornar uma referência de famílias tratadas e restauradas. Briga, discute, mas são famílias verdadeiras, famílias reais. Cara, meu querido, minha linda, minha princesa e meu príncipe de Deus, para de achar que a família do outro é melhor do que a sua. A família do outro é boa demais, até você chegar lá. Se você virar para aquela família, a família já vai ficar ruim. Foi na família que eu aprendi princípios morais. Mesmo meu pai tendo separado da minha mãe, quando eu estava com 12 anos, meu pai não me deu um preservativo, meu pai não me levou num prostíbulo, meu pai me sentou na sala da casa dele e falou: filho, nunca mexa com a filha dos outros. Você tem irmãs. Não queiram que mexam com as suas irmãs. Não leve mulher para a cama. Você não será mais homem ou menos homem se você casar virgem. Eu casei virgem com a sua mãe. Foi na família. Foi na família que eu aprendi a ser organizado. Eu sou doente com limpeza por causa da minha mãe. Minha mãe me ensinou a fazer uma faxina em casa que se vocês quiserem me contratar, estou aí. Mãe, eu estou aí até meio-dia, precisando. Não é não, pastor? Construir minhas tendas de vez em quando. Porque lá em casa tinha um sistema. Olha como é que família é real. Lá em casa tinha um sistema de educação do MEC, da Marilda. Ô mãe, posso jogar bola? Claro, meu filho. Vai lá, mas primeiro lava o banheiro, lava a louça. Já coloca o seu uniforme no jeito e você pode jogar bola. Mas mãe, começa agora às 7 horas e são 15 para 7. Se você conseguir acabar antes de acabar o futebol lá, você pode acabar e ir. Hoje eu rio disso, mas na época, Senhor, manda um anjo aqui e rebenta com essa mulher. Ô gente, eu vou falar isso aqui, que lá aqui não tem. A minha tia Marília, tia, se você estiver assistindo isso um dia pela internet, eu te amo. A minha tia converteu, gente, uns anos depois da minha mãe. Minha tia virou pentecostal. E a minha tia tem umas orações que eu acho que Deus primeiro ri para depois atender. E meu tio não é convertido ainda. E minha tia tem um tal de: Jesus, passa vassoura de fogo aqui em casa. Que eu estou buscando essa vassoura até hoje. Porque eu nem sabia que Jesus era faxineiro. Eu sabia que ele era pastor, mestre, evangelista, profeta. Mas que ele era faxineiro eu não sabia.
Uma vez eu liguei para ela, minha tia, e essa tia minha, ela é muito, muito gostosa de conversar com ela. Ela é toda, sabe, aquela tia, dá vontade de se abraçar ela assim, ela é toda, ela tem cheirinho de tia, sabe, aquele cheirinho gostoso. E uma vez eu liguei para ela e falei: tia, eu todo crente, tia, ora aí por mim e tal. Na época eu namorava uma moça, meu namoro assim, Deus, filho, Jesus vai entrar na situação, amém, tia, é isso que eu quero. E ele vai vir com uma espada flamejante. Pastor, você tem mais tempo de estrada aqui, me diz aí, que espada flamejante é essa? Tá vendo? É família. É família. É família que a gente vê as coisas reais acontecendo. É na família que a gente chega nas festas de final de ano e você pensa: o que eu estou fazendo aqui? Aí você pensa: é porque eu tenho família. Eu não sei se existe alguém aqui sem família. Se você está aqui e você não tem família, sua família te abandonou, te deixou. A Igreja Evangélica Batista de Bitinga está abrindo as portas para você e dizendo: venha fazer parte dessa grande família. Se você foi abandonado, rejeitado, se você está aqui na cidade, sua família está longe de você, a quilômetros e quilômetros de distância, faça dessa casa a sua casa. Você tem pastores aqui cheirosos, gostosos. Eu abracei o pastor Marcos, eu estou quase querendo levar ele comigo. Vamos, nós vamos viver forever and ever aqui, nós dois. Eu abracei o pastor Antenor. Sabe quando você vê a visitação de Deus na sua vida? Nós temos que fazer, querido, as nossas famílias serem restauradas. Hoje de manhã o Espírito Santo nos pegou lá e começou a restaurar a nossa alma, para restaurar as nossas famílias. E nessa noite eu quero encerrar essa mensagem te fazendo apenas um convite. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser orgulhosa. Deixa de ser vaidoso, deixa de ser vaidosa. Renuncie o seu ego nessa noite e queira gerar uma transformação na sua família. Ainda que isso te custe sua honra, ainda que isso te custe a sua posição, ainda que isso te custe alguma coisa, supere, se una e confie que a sua família é o lugar que Deus te deu. As pessoas vão te deixar. Eu quero encerrar aqui com um testemunho final sobre o que é ser família. Hoje Deus me deu a graça de estar morando com a minha sogra e com o meu sogro. Quando nós voltamos do Rio de Janeiro, eles abriram as portas da casa deles. E o tio da minha esposa falou assim: olha, lá em cima tem um quartinho, não sei das quantas, mas deixa que eu vou reformar para vocês. Nessa obra toda, com pedreiro, material, ele já gastou mais de 40 mil reais. E há muitos anos atrás eu batia no peito e dizia: eu nunca vou morar com a minha sogra. Porque eu já preguei isso de manhã e eu falei: eu entendo porque Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Eu também teria o negado. E eu falava: eu não vou morar com a minha sogra, eu não vou morar com a minha sogra. E Deus me levou agora, eu estou morando com a minha sogra. E o irmão dela, o tio da Thalita, não é convertido, mas é um cara com um coração generoso. E um dia eu estava lá em cima na obra com ele, conversando, e eu disse: Ronaldo, tio Ronaldo, obrigado. Não tem palavras no mundo e não tem dinheiro no mundo que eu consiga te pagar isso. Ele olhou para mim e falou assim, ele tem a voz grossona, ele falou assim: ô Rafa, você é um sobrinho para mim, cara. Estou fazendo isso para você, para Thalita e para o Benjamin, porque vocês são minha família. Ele não tem esposa, ele não tem filhos, ele já é um senhor. E naquela hora o Espírito Santo virou para mim e falou assim: cadê seu orgulho? Cadê sua vaidade? Eu sou grato pela vida da minha família, pela minha mãe que tem me ajudado a comprar fraldas para o meu filho, que já acabou depois do chá de bebê. Nunca vi usar tanta fralda, misericórdia. Jesus toma conta, Pai eterno. Tem hora que eu penso em voltar com a fralda de pano só para poder só lavar, porque não tem lógica. As minhas irmãs,
A minha sogra cuida do meu filho com tanto amor. Minha cunhada, meu cunhado, meu sogro, minhas tias, meus primos. Eu olho para minha família que antes eu me envergonhava e eu não falava muito sobre ela. Hoje eu tenho prazer em falar. Você não tem que se envergonhar da sua família, porque foi o lugar onde Deus te colocou. Foi o lugar que Deus te fez estar, para que você representasse o reino dele. Eu encerro essa mensagem dessa noite te fazendo um desafio. Se você puder, você se ajoelhar aí no seu lugar e nós vamos orar pelas nossas famílias. Eu creio que Deus pode restaurar nossas famílias. Eu creio que Deus vai alcançar os meus tios alcoólatras. Eu creio que Deus vai alcançar as minhas primas e os meus primos nas baladas. Eu creio que Deus vai alcançar. Eu creio nisso. Eu não vou deixar as famílias do Brasil serem levadas pela doutrina do governo, serem levadas pelo aquilo que tem acontecido na mídia. Eu quero que você aí ajoelhado, eu quero que você comece a clamar pela sua família. Eu quero que você levante a sua voz num clamor essa noite aqui na Igreja Evangélica Batista de Ibitinga. Eu quero que você comece a orar aí no seu lugar e comece a dizer: Senhor, restaure a minha família. Senhor, alcance os meus familiares. Senhor, me usa de alguma forma para eu fazer a diferença.